Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à terceira temporada do Pod Brown, um podcast de histórias e negócios. E nós chegamos com uma temporada ousada e abusada. Vamos falar sobre diversos nichos e a gente vai elevar o seu nível de compreensão sobre o meio empresarial. Vamos falar sobre as tendências de mercado, formatos de gestão e aprender com as experiências e histórias compartilhadas. Um conteúdo que vai ampliar o seu conhecimento sobre empreender, organizar processos e investir. Eu sou Mara Brown e eu começo essa temporada com a colunista Beth Garbim, que ela é especialista em financiamento imobiliário, crédito imobiliário e dívidas boas. Peraí, dívidas boas? A gente já vai saber sobre isso. Estamos no YouTube e no Spotify, então se você quiser escolher ouvir ou nos ver, fica a seu critério. O importante é que você esteja conosco na terceira temporada, que a gente tem muita coisa legal para vocês. Lá no Instagram você acompanha os cortes, então toda semana tem um corte da coluna do Pod Brown para você se informar e ampliar aí o seu conhecimento no meio. Então, se você não segue a gente ainda, vai lá, @podbrown, segue a gente. Se você gostar do conteúdo, manda para alguém e conta pra gente se você tá gostando, que é pra gente melhorar ainda mais o trabalho que a gente realiza aqui. 2024 foi um ano positivo para o mercado imobiliário, com crescimento de 22,7% do crédito imobiliário em relação ao ano anterior. Batendo também recordes de vendas no indicador Abrainc-FIP, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que são indicadores atualizados mensalmente para o mercado imobiliário. E este é o tema que vamos explorar hoje, o mercado imobiliário e a relevância de entender o mercado financeiro. A Beth é especialista em consultoria e financiamento imobiliário, fundadora da Girassol Consultoria Imobiliária e vai nos guiar por esse tema tão abrangente e importante. Seja bem-vinda, Beth. Tudo bem? Obrigada, Mara. Obrigada pelo convite. E a Beth, vou fazer um adendo aqui, ela é minha amiga há mais de 20 anos. Desde que eu me conheço por gente, eu sei que ela já trabalhava em banco, ela já circulava aí por esse meio. E quem diria, hein, Beth, que tantos anos depois estaríamos aqui, eu e você sentado, e você especialista num assunto tão importante para a vida das pessoas, né? Muito feliz, Mara, de estar aqui realmente. Desde quando me conheço por gente, eu trabalho em bancos ou para bancos. E a gente está aqui, acho que é um presente, né? Acho que a gente merecia isso, um reencontro, né? Um reencontro. Trazendo muita informação, né? Vamos colocar assim, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tô gostando muito e, assim, me sinto super à vontade de estar com você aqui. Nós vamos, vocês vão acompanhar a Beth toda semana no Instagram, a gente vai ter a coluna e o conteúdo na íntegra você vai acompanhar aí no YouTube e no Spotify. Então, muitas coisas legais ao longo da temporada. Então, vamos começar você me falando. 35 anos de experiência, no geral, em banco e tudo mais ligados ao mercado financeiro, né? E 22 anos que você está aí ligado ao mercado imobiliário. De financiamentos imobiliários. De financiamento imobiliário. Isso mesmo. Como é que você foi para esse meio? Fala um pouquinho disso. Bom, então, a vida bancária está na minha vida desde os 15 anos, né? A vontade de fazer psicologia acabou que ficou pelo caminho, mas eu aprendi a trabalhar com isso dentro do banco. Entender cada cliente, cada necessidade e focar, digamos, né, no que ele precisa e mesmo assim atender às exigências do banco. E aí teve um momento que eu descobri que existem dívidas boas dentro do banco. Eu descobri o financiamento imobiliário e o quanto ele muda a vida das pessoas. Tanto a pessoa adquirindo um imóvel para morar, quanto para investimentos. E aí, nesse momento, eu tive a certeza que eu continuaria nessa área, dentro ou fora do banco, levando informação e orientação para as pessoas. E olha, a agenda dela e esse celular dela não para, a gente não consegue ficar pertinho. É muita gente te acionando, né? Hoje em dia, você já, na região, a Beth é lá de Cascavel, então, assim, a região ali já te conhece.
por conta do teu trabalho. Sim, e a gente atua também no Brasil inteiro. Eu tenho funcionários, eu tenho alguns parceiros que trabalham comigo. Mas, assim, esse trabalho de credibilidade, né? Atendendo cada cliente na sua necessidade, orientando da melhor maneira possível, acaba gerando, né, um trabalho muito bacana, onde as pessoas têm esse trabalho como referência e nos buscam para informação, sabendo que vão encontrar a melhor alternativa. Joia. Beth, Girassol. Bom, primeiro é sua cara o nome da sua empresa. A Beth é uma pessoa que tem um lado mais tranquilo, né? Conectado também com a natureza, né? Sim. Eu me identifico até muito com isso. E o Girassol, de onde surgiu o nome? Porque Girassol, ele foge um pouquinho você olhando o meio, né? Foge totalmente, Mara. Inclusive, muitas pessoas no começo falam, Beth, que nome é esse? Da onde você tirou isso, né? Uma coisa bem fora, onde todo mundo usa o nome crédito, personalité, prime, né? Toda essa linha ligada a crédito. Mas é porque, digamos que ao decidir por esse nome, foi o momento que eu percebi o meu propósito de vida pessoal e profissional, que é trabalhar com o que a gente ama. E eu realmente passei a amar esse produto quando, dentro da minha vida financeira, eu pude ver que existem vidas boas e que muitas pessoas não têm informações sobre isso. Mas vamos ao Girassol, né? Tudo tem a ver com uma vontade muito grande que eu sempre tive de ensinar. Eu até lembro dos Orkut, Mara? O meu nome lá era Eterna Aprendiz. Então, eu sou uma pessoa que vivo estudando para poder trazer o melhor, né, na minha vida profissional e poder orientar as pessoas da melhor maneira possível. E quando eu decidi fazer o primeiro financiamento imobiliário, ele não era meta no banco. Então, era algo de querer fazer mesmo. Atender uma família que veio de São Paulo, morava em Foz do Iguaçu. E lá, nos grandes centros, era normal o financiamento imobiliário. Mas, né, no interior, cidades menores, não. E quando eu concluí esse financiamento imobiliário, que foi muito difícil, porque nem se fazia, não existia nem incentivo dentro do banco para fazer. Mas eu queria muito, e foi uma questão de aprendizado. E quando se concluiu aquele processo, o meu primeiro processo de financiamento, ele veio, o envelope, o contrato, ele vinha de São Paulo, e ele veio numa pasta que tinha o Girassol do Van Gogh, né? Porque na época tinha a ver com ABN, Banco Holandês, Van Gogh. E aí tinha o desenho do girassol e tinha sementes de girassol. E aí, trabalhando no mundo financeiro, que é bastante, digamos assim, impessoal, né? Eu achei aquilo muito pessoal. E o girassol, eu já tinha na minha cabeça, já tinha ouvido a história do girassol, né? Que eles estão sempre virados para o sol, né? Para a luz. A energia deles é focado para a luz e para o sol. Então, isso acho que todo mundo sabe. Mas eu já tinha ouvido falar que quando não se tem luz do sol, cada girassol se vira um para o outro, né? E busca energia para se manter, digamos, a sua altivez, né? De flor e sua beleza de energia. Então, eu já tinha essa história em mente. E quando eu fiz o meu primeiro financiamento imobiliário, que veio essa pasta, né? Com o girassol ali do Van Gogh, com as sementes de girassol, sabendo que não era um financiamento, era a diferença, uma grande conquista na vida daquele cliente. Então, aquilo ficou na minha mente, que se um dia eu saísse do banco, que se eu fosse trabalhar com financiamentos, que é o que despertou esse meu interesse, o nome Girassol ele seria divulgado, seria ele a logo da minha empresa e a marca. É isso. Que sejamos todos girassóis aí ao longo da terceira temporada, né, Beth? Exatamente. Em busca aí da luz, da energia. Informação, orientação, que é o que o Pod Brau vem trazendo, né, para os seus ouvintes, né, seus seguidores aí. Então, me conta agora, a gente fazendo toda essa pesquisa e conversando com você sobre o mercado, o financiamento imobiliário, o mercado imobiliário em si, porque a gente também vai ter outros profissionais do meio aí falando ao longo da temporada desse segmento, que é um segmento que vem crescendo, né? O ano passado foi muito forte o segmento, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho por exemplo, do ano passado para cá, o que você observa de mudanças? A gente vê as pessoas aí meio preocupadas com as taxas de juros, né? Com a incerteza de como é que está esse cenário. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Sim, vou fazer um desenho para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, né? Primeiro que talvez soe estranho,
estranho. Esse cenário nunca esteve tão favorável como está nesse momento. Parece estranho, mas é importante a gente entender um pouquinho de história. Nem sempre esteve tantas linhas de crédito em aberto nos bancos. Os financiamentos imobiliários passaram mais ou menos do ano de 97, 98, serem disponíveis. Antes disso, os bancos nem se interessavam em fazer. Então, hoje, não existiu nenhum momento no passado que tivesse tantos bancos oferecendo financiamentos imobiliários e tantas linhas de crédito em aberto, mesmo diante desse cenário que começou 2025 assustando as pessoas aí com a taxa de juros. O que eu sempre digo, e faz sentido, e se você não se antenou para isso, é porque está faltando talvez mais informação. Sair do aluguel sempre faz sentido. A gente tem muitos gurus de internet comentando sempre, não compre imóvel e alugue. Ah, sim, não tenha o seu, nem o seu imóvel próprio. Isso faz todo sentido para aquela pessoa que ela tem o dinheiro para comprar o imóvel e não compra, e ela investe em outras coisas. E esse investir em outros negócios, outras coisas, geram recursos que pagam aluguel. Isso faz todo sentido. Mas para a pessoa que não tem o dinheiro para comprar o seu imóvel, né, que não está disponível para fazer outros projetos na vida, não tenha dúvida que, digamos, essa premissa, né, não faz sentido. Uhum. Então, primeiro faz todo sentido você sair do aluguel e partir para um financiamento. Até a minha filha de 11 anos, há muito tempo, eu trabalho a mente dela para ela já crescer com esse pensamento, né? Aluguel você paga, e o imóvel não é seu no final. O financiamento você pode pagar, você tem um imóvel no final, você tem a valorização do imóvel. Então, é importante a gente levar isso adiante, que algumas premissas, né, que são divulgadas, que não faz sentido, que vale a pena pagar aluguel, isso faz sentido para alguns perfis de pessoas. Quais? Que tipo? Que, digamos assim, não compre um imóvel, alugue, né, para as pessoas que têm dinheiro. Sim. Para as pessoas que têm outros projetos, que os projetos dela vão render mais do que ela ter um imóvel ali. Próprio. Então, aí faz sentido, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Entendi. Não é a realidade da maioria das pessoas. Então, nessa minha bagagem, nessa minha experiência, faz todo sentido a pessoa sair do aluguel e partir para um financiamento imobiliário. E mais ainda, Mara, esse cenário que começou em 2025, com as taxas de juros maiores, mais se reforça um outro público. Qual é o público? Pessoas de média e alta renda, investidores. Esse cenário é muito favorável para você fazer a compra do imóvel, que seja para morar, que seja para investir, através do financiamento imobiliário, e até mesmo deixar os seus valores aplicados. Porque hoje as aplicações, de certa maneira, dependendo do prazo, eles pagam bem mais do que se paga numa taxa de financiamento imobiliário. E a grande maioria das pessoas, elas costumam reclamar das taxas de juros, vamos colocar dos financiamentos imobiliários, mas sem entender um contexto. Qual é o contexto que eu sempre trago, né, nos meus bate-papos de entendimento com as pessoas? Quanto custa o dinheiro, né? Vamos pensar, essa é a primeira parte que a gente tem que pensar. Como que um banco trabalha? Ele capta o dinheiro dos seus investidores, remunera e empresta no mercado. Hoje, vamos pegar um médio investidor, investimentos acima de 100 mil reais, por exemplo, os bancos estão pagando em média 100%, 110% da taxa Selic. Quanto é a taxa Selic hoje? Hoje está 12,25%. Se esse investidor ele tem disposição para deixar esse dinheiro aplicado 1 ano, 2 anos, até 3 anos, os bancos estão pagando 16%, 17% ao ano. E quanto é um financiamento imobiliário? Eu não estou falando de programas do governo, estou falando de um financiamento normal. Hoje está na faixa de 11% a 12%. Então, olha só, os bancos estão pagando seus investidores, que deixam o dinheiro aplicado, até 16%, 17%, e está emprestando no financiamento imobiliário em torno de 11% a 12%. Então, as pessoas, às vezes, elas estão reclamando sem entender esse contexto. Esse contexto é muito favorável. Porque o que acontece? Você pode pensar em comprar um imóvel, que vale a pena o investimento. Você tem a valorização do imóvel com o tempo. Se você vai morar, você tem o ambiente que você merece, você trabalha, né? Uhum. Você vai morar num imóvel que atende a sua necessidade, o seu desejo. Como também você pode comprar imóveis para investir. E você tem a renda do aluguel.
Então, você tem um imóvel que valoriza, nesse exemplo, a renda do aluguel, e você tem um dinheiro aplicado, rendendo muito mais do que está rendendo que você paga de financiamento imobiliário de taxa de juros. Então, as pessoas costumam muito nesse mercado reclamar sem entender o contexto. Isso é uma coisa que eu vejo todo dia no escritório, nas conversas, nos treinamentos que eu faço no dia a dia. Mas é falta de informação mesmo, de entender o cenário, né? Porque também não é uma informação que tem aí, que a gente consegue fácil, né? Não está. Para quem tá nesse meio. Eu tô pensando em muita gente deve estar nesse momento. Pois é, será que eu vou partir para um financiamento? Ou o financiamento está ali, não está sendo liberado? Né? Tem várias questões que a gente até, nos outros episódios, a gente vai abordar com bastante detalhes, né? Mas isso é uma coisa que as pessoas ficam apreensivas. Né? A maioria das pessoas, elas já pensam em banco, financiamento, né? E elas já se assustam de cara, sem entender, e já fogem do assunto. Eles já pensam, não quero dívida. Mas aí entra aquilo que eu te falei, Mara, que existem dívidas boas e dívidas ruins. O que a gente tem que buscar? Entender e exprimir, tirar o melhor, né? Para que a gente possa ter uma vida financeira melhor, né? Que seja crescendo o seu patrimônio. Então, informação é tudo. E quando eu comento há muito tempo que eu sou uma eterna aprendiz, que eu gosto de ensinar, de levar a informação, porque a informação fez a diferença na minha vida. Desde muito cedo, ler, se informar, trocar ideias, buscar conhecimento faz a diferença. E eu vejo muitos empresários hoje que, quando eu trago essa realidade do quanto custa o dinheiro, quanto que ele estaria rendendo se estivesse numa aplicação, quanto é um financiamento imobiliário, eles, muitos, aqueles que estão com o coração aberto para informação, Mara, muitos, eles caem nessa realidade e começam a ver o financiamento como uma ferramenta de crescimento de patrimônio. Vamos fazer as pessoas entenderem como é que é essa ferramenta, né? Sim, inclusive, Mara, olha que interessante. Se uma taxa de juros média é 12% e hoje os investimentos estão pagando ali, os mais conservadores, 12 a 13, né? E os valores maiores. Você pensa uma pessoa que tem oportunidade de fazer um financiamento num programa do governo, onde as taxas de juros variam de 4,5% a 7,93%. Reforço aqui através do PodBral a importância das pessoas se atentarem para essa oportunidade. Porque nem sempre houve programa do governo no Brasil. A gente não sabe até quando esse governo vai levar, né? Isso vem desde quando? Desde quando que essa... Os programas do governo começaram, se eu não me engano, em 2007, 2008. Então, assim, pense... Então não é uma coisa governamental de um ou outro governo. É uma coisa que foi implementada lá atrás se manteve, e ele veio se mantendo. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas têm um recurso, vou fazer até uma dica aí, né? Sim. Elas têm os recursos para comprar à vista seu primeiro imóvel, ou às vezes ela tem outros imóveis em outras cidades, está morando numa cidade que ela trabalha e reside e não tem imóvel, e ela acaba comprando, às vezes, à vista. Olha que interessante, rapidamente. Às vezes ela se encaixa lá no programa do governo, vou pegar uma taxa média de 6,5% ao ano, às vezes ela consegue até um subsídio, e ela acaba comprando à vista, deixando de ter... E pensando que ela poderia deixar o dinheiro numa aplicação, rendendo 3 vezes esse valor, pagaria o valor da parcela e ainda sobraria dinheiro. Olha só. Então, assim, é muita informação que as pessoas não têm. Que não tem, né? Realmente, é algo que muito viável de ser feito e que muitas vezes a pessoa não sabe. Por desconhecimento, por medo de financiamento. Por exemplo, vou falar da minha formação. Eu venho de uma família onde meu pai sempre falou, nunca faça empréstimo. Dívida, né? Então, meu pai também, não, vamos fazer dívida. Sim, compre um terreno parceladinho, construa um puxadinho, né? E sem dívida. E ali você vai ampliando. E morre naquele lugar. Morre naquele lugar, perfeito. E aí, nesse aspecto, eu sou ovelha negra lá na minha família, porque eu saio divulgando, né? Trabalho com isso, faço treinamento em cima disso e todo o entorno onde eu vou, que eu tenho oportunidade de levar conhecimento, eu estou falando isso para as pessoas. Gente, existem dívidas boas, vocês precisam entender, abrir a mente, mudar a mentalidade para isso, né? Então é uma missão, eu acho que, na verdade, é meu propósito de vida, que eu te falei que a gente acha no meio do caminho, né? Já que eu não pude ir para psicologia, eu fui para a área bancária, foi muito bacana, porque eu me encontrei aí,
E você atua ali na psicologia também. E atuo na psicologia, e aí eu acho que eu consigo ajudar a fazer a diferença na vida de muito mais pessoas, né? Através do conhecimento e informação. Com certeza. Beth, e o que a gente coloca desse cenário do ano passado para cá, 2025? Como é que você pensa, o que você imagina que vai ser esse mercado agora? As tendências, o que você vislumbra? Bom, vamos falar aí do movimento, a bagunça, o movimento que começou, né, 2025 em relação aos bancos, taxa de juros, né? Eu não vou falar de Minha Casa Minha Vida, Mara, Sim. porque os programas não mudaram. Eu vou falar dos financiamentos de uma forma normal, né, que é para a maioria que não Sim. se encaixa no programa do governo. Nós tivemos um começo de ano bem tumultuado. Os bancos se posicionaram com as novas taxas esse ano. E aconteceu algo meio inédito, passou mais ou menos uma semana e eles se posicionaram novamente com as taxas. Isso tem a ver, né, com o cenário econômico, político, não entrando em detalhe, mas em relação a incertezas, inseguranças. Então o mercado se movimenta, né? E então quem está olhando, por exemplo, a taxa de juros que ficou hoje numa média de 12% a 13% ao ano, e olhar o ano passado que estava na faixa de 10%, realmente aumentou. E se a gente tiver uma visão ainda um pouquinho maior e voltar lá para a pandemia, que foi algo totalmente fora da normalidade, que estava na faixa dos 6,99%, 7%, era algo fora do comum. Houve uma interferência do governo onde a taxa ficou menor. Então, se as pessoas têm essa visão lá de trás, a taxa de juros aumentou. E se a gente ficar somente nessa visão, se lamentando do que era, do que tem que ser, né, do que está sendo agora, a gente não vai ver as oportunidades que estão aí no mercado. E quais são essas oportunidades? Lembre-se da taxa Selic que eu te falei? Uhum. Então, se ela está num patamar ali de 12, 25, que talvez tende a aumentar, qual que é a ideia? A gente tem que ter essa referência, né? Se o meu dinheiro tivesse lá na aplicação, né? Porque o que acontece? As pessoas perguntam, é o melhor momento para comprar o imóvel? As taxas vão baixar? Não vão baixar? São questões bem, né? É o tempo todo essas perguntas. O que eu trago como, assim, uma verdade que eu aprendi nesse tempo todo de experiência aí de mais de 20 anos com financiamento imobiliário? A pergunta não é essa. A pergunta é: o imóvel cabe no seu orçamento? É uma boa oportunidade? Faz sentido para você? Esse é o ponto de partida. A taxa de juros, se você consegue ter esse entendimento do custo do dinheiro, você trabalha de uma maneira mais confortável. Qual é? Vamos pensar o seguinte: se a taxa está na faixa de 12% e a operação cabe no meu orçamento, a parcela cabe no meu orçamento e o imóvel é ideal para mim, ou para morar ou para investir. Qual é o sentido? Fecha hoje, porque se as taxas de juros subirem mais ainda, você garantiu a taxa, porque o seu contrato, a taxa é garantida, né? Uhum. E se por acaso as taxas de juros baixarem, você vai ter algo muito forte, digamos, na mão. Se todo o mercado baixar e o próprio banco que você fez passar a oferecer taxa de juros menor, qual que é a lógica? A maioria das pessoas fala fazer a portabilidade. Mas antes de fazer a portabilidade, você vai negociar com o seu banco. Olha, banco, eu gosto de você, né? Uhum. Mas eu gosto mais do meu bolso. Uhum. As taxas de juros baixaram, né? E eu gostaria de ficar com vocês, né? E se vocês baixarem, ficarei aqui. Se vocês não estiverem compreensivos com esse novo momento, eu partirei para uma portabilidade com uma taxa de juros menor. Uhum. Isso é tão uma verdade, Mara, que quem estava na pandemia, né? Que estava todo mundo preocupado com tantas coisas, até em sobreviver e viver, muitas pessoas estavam informadas e eu ajudei muitas pessoas nesse momento. Elas vinham de contratos que estavam com taxa de juros de 11% a 12% e nessa estar antenado com informação, orientação, eles mudaram seus contratos para uma taxa de 6,99%. Você consegue imaginar o ganho financeiro que essas pessoas tiveram naquele período? Realmente. E quem não fez, perdeu o bonde, já foi. Uhum. Então, tem momento, né? Tem momentos. Essa coisa do momento. Então, quem daquele momento acabou buscando informação, orientação e soube aproveitar, teve um ganho financeiro muito grande na sua vida, né? Na sua construção de patrimônio. Quem ficou se lamentando, quem ficou, digamos, né? Se recolheu totalmente e tinha um financiamento imobiliário, perdeu a vez, né? De estar fazendo uma situação muito positiva para sua vida financeira.
Joia. Beth, pra gente encerrar, estamos quase no final já do primeiro episódio. Eu queria saber sobre a consultoria imobiliária. O que é a consultoria? Por que eu preciso? Por que eu devo olhar para esse tipo de serviço? Mara, algumas pessoas ainda acham que a gente vende imóveis. Pois isso é muito legal você colocar. Qual é o imóvel que você vende? Nós não vendemos imóveis. Nós não vendemos imóveis, nós não administramos carteira de locação. Nós somos aquela pessoa, a ferramenta, que vai potencializar o fechamento de negócios. Então, nós somos a ferramenta do corretor, nós somos a ferramenta da construtora, da incorporadora, do consumidor final, que nós atendemos também. Fazendo o quê? Entendendo de todos os bancos a particularidade de cada um, né? Da taxa, da aceitação de renda, de perfil. Mas antes de entender de todos os bancos, a gente, qual é o nosso coração, o core do nosso trabalho? É entender o cliente. Qual digamos, o momento dele? O que ele procura? Qual a forma de comprovação de renda dele? Qual banco se encaixa melhor para ele? E a gente faz isso com muita responsabilidade. A gente trabalha com todos os bancos, né? Por exemplo, eu não sou correspondente da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica pede exclusividade, mas eu represento todos os outros bancos com contrato. Nessa assessoria que eu faço, que a minha equipe faz, nós sempre falamos da Caixa. Porque se a gente tem uma responsabilidade, por exemplo, de levar informação e orientação, não faz sentido eu falar de todos os bancos. Então, muitas vezes, eu atendo clientes, eu oriento e eu não vou ter o retorno financeiro daquele cliente, porque eu vou direcionar para um parceiro da Caixa que trabalha comigo. Mas existe a lei da semeadura, né? Quanto mais você ajuda as pessoas, passa orientação, eu acho que tudo se encarrega, é uma lei de retorno também. Tem, com certeza. Não é? Então, o coração da Girassol Assessoria é, primeiramente, conhecer de todos os bancos, de tudo que tem disponível. Quando o cliente chega até nós, entender a realidade dele, né? O momento dele, o que ele precisa, e passar para ele com muita segurança o que tem de melhor. Sem ele precisar ir em cada banco, porque se ele for em cada banco, aquele banco que ele foi buscar ajuda vai falar somente do que ele tem. Então, ele trabalhando conosco, né, buscando essa assessoria, a gente vai entender de todos, vai falar para ele do que tem no mercado. E um detalhe muito bacana, quando ele está com assessoria, o banco que ele tem conta, não, ele sente mais pressão para buscar a aprovação de uma maneira mais rápida. Isso ocorre bastante, né? Porque o que acontece? Ele sabe que a pessoa da assessoria, vou pegar meu exemplo. Ele acaba fazendo com o banco porque ele tem ali a conta. Não desmerecendo o trabalho do gerente, ele vai acabar pressionando, impondo alguns produtos e serviços ali, porque ele está ali, somente naquele banco, dependendo dele. A gente consegue trazer o universo de todos os bancos, conduzir o que é melhor, e ainda deixar claro para o gerente que, ele decidiu o banco X, né? A gente consegue deixar claro que se aquele banco não conseguir atender, a gente tem outras alternativas. Eu tenho várias alternativas na mão. Claro que tudo isso depende, né, do crédito do cliente, de cada perfil de cliente também. De cada um. Isso aí. Joia. Beth, adorei. A gente já tem aqui muitos questionamentos já para os próximos episódios. Deixo aí para vocês, se vocês tiverem dúvida, conforme vocês forem acompanhando, tanto no Instagram, no Spotify, no YouTube, manda pra gente aí as suas dúvidas que a gente vai estar respondendo. Encaminhamos também para Beth. Beth, suas mídias digitais, quais são? No Insta, @Girassol Consultoria Imobiliária. Ok, então a gente vai colocar aí na tela para você poder acompanhar. A gente está chegando já ao final do primeiro episódio. A gente tem uma série aí com a Beth ao longo da 3ª temporada. Então tem muita informação que você vai poder adquirir aqui no Pod Brown com a gente. Então, no próximo episódio, o que a gente vai falar? Nós vamos falar, Mara, focado na pessoa física. Vamos trazer realidades, soluções, histórias de vida, né? Porque o financiamento imobiliário, mais do que números, são histórias de vida por trás dos financiamentos. Histórias, nós somos especialistas aqui no Pod Brown. A gente conta histórias pensando na experiência, pensando na inspiração, pensando no aprendizado. Então, tudo é muito bem colocado para que a gente possa evoluir.
Sim, e nós fazemos a diferença na vida das pessoas, levando informação, orientação, diversidade, né? Então é isso. Chegamos ao final de mais. Obrigada, Beth. Obrigada, querida. Muito obrigada pela tua participação aqui no Pod Brown. Essa coluna toda recheada de informação que a gente vai ter. E te espero aí no próximo episódio. Até o próximo. E a gente fica por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, encaminha aí para um amigo, para alguém que faça sentido o que a gente está falando. E se você ainda não segue a gente, vai lá, @podbrown, no Instagram, no Spotify, no YouTube, em qualquer plataforma que você tiver, interaja com a gente. Se gostou, manda para alguém, dá um like. A gente faz aqui tudo com muito cuidado, com muito carinho, para você receber informação de qualidade. Então, muito feliz por começar novamente a 3ª temporada do Pod Brown. Até a próxima. Tchau!